Olá pessoal, tudo bem? Uma palavrinha rápida a respeito de um tema muito interessante de processo administrativo e processo administrativo tributário, né? Isso em todas as searas, seja federal, estadual, municipal, é a questão da verdade material, né? Verdade material. Será que existe verdade material? Sempre lá no Tribunal de Impostos e Taxas, onde eu trabalho aqui em São Paulo, vendo lá, em nome da verdade material, eu não apresentei o documento naquele momento, mas eu apresento agora, apesar do ordenamento definir, né, o regramento para a apresentação desse documento e com as justificativas da sua extemporaneidade. Eu não tenho justificativa, mas em nome da verdade material eu lhe apresento. Aí nós já discutimos, né, sempre pensamos a respeito, primeiro, verdade material existe? E se existe, quais são os seus limites? Aí eu estava pensando o seguinte, não sei se você vai concordar comigo. Primeira pergunta que você faz, em nome da verdade material, em nome de verdade para quem? Uma coisa é a verdade do mundo social, as coisas que acontecem no mundo social. A outra talvez seja aquilo que a professora Fabiana Tomé, professor Paulo, nosso grande mestre, professor Paulo de Barros, fala sobre a verdade jurídica. Na verdade, direito, nós sabemos que não se confunde com o mundo social. Direito, velho, direito não existe. Direito é uma construção intelectual vertida numa linguagem muito própria, a linguagem que o legislador criou. Se é alguma coisa, então deve ser outra, né? É o elemento básico do nosso direito como sistema, como conjunto. Nós sabemos disso. Então, o que o legislador fez? Ele pegou coisas do mundo que ele entendeu relevantes, outras ele inventou, nós temos aí as ficções, coisas que nem no mundo estão, no mundo social, e deu efeito para isso, né, que a gente chama de efeito jurídico. O restante das situações em que o legislador não entendeu relevantes, eles não existem. Mas é verdade, você fala, puxa vida, mas é assim que funciona? Uai, se não for assim que funciona, como é que faz? Como é que eu vou poder discutir uma situação com alguém se eu não tenho uma base? E a base, né, em comum para ambos seria o texto do direito. Mas eu tenho verdade material também relacionada a situações fáticas. Quando chega lá no tribunal, né, tem o representante da parte de um lado, o representante da fazenda do outro, estou falando do Tribunal Administrativo Tributário. O representante do contribuinte fala, olha, o texto legal, ele está dizendo isso. Se é alguma coisa, então deve ser outra. E a situação fática é essa. Essa é a verdade dos fatos. Aí vem o representante da fazenda e fala, não, a interpretação da legislação se é isso, então isso outro, né? Diferente. E a verdade dos fatos, para mim, é outra coisa, diferente da sua verdade. Aí você fala, mas em nome da verdade material, eu posso, é isso que está acontecendo. Em nome da verdade material, eu descumpro os prazos, mas em nome da verdade material. Estava pensando na seguinte situação. Vamos lá, eu sou santista, então estou tranquilo nessa história. Vai ter jogo Corinthians e Palmeiras. O que o pessoal corintiano faz? Acredita na regra do futebolística, que é quem fizer mais gols ganha. E tira o seu dinheirinho, dinheiro do seu patrimônio, compra ingresso e vai assistir o jogo. O pessoal do Palmeiras faz a mesma coisa. O Palmeiras tira o dinheirinho do seu bolso, vai lá e vai assistir o jogo comprando ingresso. Acreditando na regra que é quem fizer mais gols ganha. Vai acontecer uma coisa que atualmente está, né, é mais fácil de acontecer, que é o Palmeiras dar de 4-0 no Corinthians. Eu sou santista, não estou tomando partido nenhum, 4-0 no Corinthians. Mas o juiz, em nome da verdade material, ele fala o seguinte, não, olha, tendo em vista que o Corinthians já tem Mundial e o Palmeiras não, eu vou dar o ganho da partida para o Corinthians. O que vai acontecer? Os corintianos vão sair, ganhar o jogo, né? Mas não é daquele jeito, um pouco frustrados, não era bem daquela forma, queria fazendo gol, que era a regra, né? Era fazer gol, quem fizesse mais gols ganhava. E os palmeirenses? Vão ficar meio chateados, né? Aliás, muito chateados. Eu moro aqui perto do Parque Antártica, né? Da arena do Palmeiras, e o pessoal vai ficar meio bravo. O que aconteceu com esse pessoal? Eles tiveram uma frustração, foram frustrados em face de que eles estavam preparados para uma situação prévia de regramento de quem fizesse mais gols ganhasse.
Talvez, em nome da verdade material, quando eu descumpro prazos, quando eu tento apresentar documentação demonstrando uma situação, mesmo em situação preclusa, demonstrando uma nova versão, mesmo em situação de preclusão, que já não dá mais para apresentar, talvez eu tenha frustrado, se eu aceitar isso, em nome da verdade material, eu tenha frustrado toda a sociedade que escolheu um legislador que colocou prazos, atos, termos para que se chegasse numa verdade. A verdade construída com a linguagem do direito, que é a tal da verdade lógica, a verdade jurídica, que nós vimos aí nos nossos grandes professores. Mas isso, é claro, tem atenuações. Então vou contar um caso aqui, mais um caso, mas envolvendo a interpretação do direito, com o nome dessa verdade. Nós tivemos uma situação aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, daquele isenção para aquele aparelhinho que vai lá na cirurgia do coração, o tal do stent. Acontece que a lista de produtos isentos, na lista, tem lá o stent, só que ela coloca stent fabricado por uma liga de aço inoxidável, uma liga metálica específica. E veio no nosso caso, teve um auto de infração lavrado para aparelho stent, cuja liga era diferente. E por que diferente? Porque era mais moderna. Era um aparelho com a mesma finalidade cirúrgica, né? Saúde, mas com uma liga diferente, mais moderna. Porque não havia, quando fizeram a lista de isento, stent com essa liga. Aí, bom, mas a verdade material deve prevalecer. Ele é o aparelho cirúrgico atual. Ah, não, mas aí eu vou descumprir. Não, talvez eu não descumpra nada no regramento, entendendo aqui que a interpretação, ela tem o último estágio, como ensina, né, o nosso mestre dos mestres, professor Paulo de Barros Carvalho, que é a contextualização. E é uma contextualização jurídica e me parece também social. Acontece que a saúde, né, a preservação da saúde, é objetivo constitucional. Em face, e outra coisa, quando fez, outro argumento colocado, quando fizeram a lista de isentos, não existia o stent com aquela liga, né, que é uma liga mais moderna, até porque a velocidade da tecnologia é muito superior à velocidade do ordenamento que a acompanha. O ordenamento não caminha na mesma velocidade do avanço tecnológico. Está aí questão relacionada a comunicações, para a gente ver como é que funciona, né? Uma lei geral de telecomunicações de 97 para uma situação atual. Então, há temperamentos para essa situação de verdade material, inclusive envolvendo essa questão interpretativa. E última coisinha, um caso nosso, tivemos também no Tribunal de Impostos e Taxas uma vez, era um hospital em que ele estava entendendo que deveria ser reconhecida a imunidade num determinado período, porque era assim, ele tinha que solicitar e apresentar os requisitos para ter reconhecida a imunidade em determinadas situações. Uma delas é ser entidade assistencial, né, prevista lá na Constituição. Você sabe que imunidade é incompetência. A cada 2 anos ele tinha que fazer esse pedido. E durante um lapso de 2 anos ele não fez o pedido e foi autuado. Aí chegou lá no tribunal na última instância. Na última instância, lá na Câmara Superior, a situação probatória, se ela não tiver viciada, ela é definitiva. Nós não alteramos situação fática não viciada em recurso chamado recurso especial. Né? Se tiver vício, a gente manda retornar para alterar, mas se não tiver vício alegado, não. E aí o que acontece? Ele não tinha ainda apresentado para esses 2 anos a documentação referente à sua situação de entidade assistencial. Nos outros 2 anos ele apresentou, naquele lapso não. Bom, aí o que acontece? O advogado falou, em nome da verdade material nós somos entidade. Aí na época foi até interessante, um dos juízes, era o decano, né, nessa situação, ele não atual, né, já há alguns anos, ele levantou e falou assim, eu conheço esse hospital, eu atesto. Aí o outro juiz, eu atesto.
como lá é questão de maioria, né, a Câmara Superior, e aí acabou resolvendo reconhecer a imunidade do tribunal. Aí eu estava pensando o seguinte, ótimo, nós resolvemos o problema micro desse hospital, mas talvez eu tenha, em nome da verdade material, quando descumpre o devido processo legal, nesse caso, eu tenha causado um problema macro. Qual é o problema macro? Todos os outros hospitais, todas as outras entidades também terão a possibilidade, em face do princípio da igualdade, de terão direito, aliás, de ter o mesmo tratamento. De não cumprimento de requisito em linguagem para se considerar entidade assistencial e ter, assim, a sua imunidade reconhecida. Era só um papinho para reflexão, uma conversa com você a respeito disso. Pensa sobre isso, tá ok? Até a próxima.